Fazendo um comparativo entre marquises em estruturas metálicas e marquises em concreto armado, nota-se que geralmente em mídia é divulgado queda de marquise. Aí, quando vamos ver o tipo de marquise, nota-se que a marquise, geralmente, que ocorre sinistro, que cai, são as marquises em concreto armado. Por que geralmente as marquises em concreto armado são as que causam maior número de sinistros? Imaginemos uma marquise metálica. A marquise metálica, geralmente, ela tem caimento na cobertura, porque ela é usada para fechamento. Imaginemos então a marquise metálica com uma telha na cobertura e terçamento para apoio dessa telha. Bem, a natureza desta marquise com o caimento superior evita armazenamento de caixas sobre elas e evita empoçamento da água de chuva. Então, não existe esta possibilidade de armazenamento. Com isto, evita-se que exista uma sobrecarga maior do que a que foi considerado neste modelo matemático. Notem que uma marquise, quando ela for dimensionada, alguns fatores são levados em conta. Por exemplo, carga de vento. Esta carga, ela geralmente é de baixo para cima. Pressão interna, que no caso de marquise, geralmente é muito superior que ao coeficiente de pressão externa. E notem que a carga referente a peso próprio dessa marquise, ela vai ser muito menor do que a combinação de pressão interna mais pressão externa. Então, a resultante que vai atuar sobre essa marquise, predominantemente, ela vai ser de baixo para cima. Então, notem a configuração dessa marquise. Agora, o que acontece com uma marquise em concreto armado? Geralmente, a marquise em concreto armado, ela é formada por uma laje e muitas vezes, na extremidade dessa laje, existe uma testeira. Então, a geometria da marquise em concreto armado, ela possibilita que as pessoas armazenem caixas, armazenem equipamentos que não foram considerados no carregamento original desta marquise. Então, aqui caixas armazenadas. Um outro caso, as marquises em concreto armado, para este caso, é obrigatório que sejam projetados drenos para escoamento de água. Notem, esta marquise, originalmente, ela é projetada levando-se em conta
o peso próprio do material, que é concreto armado, ela é projetada como sendo uma peça engastada e livre. E neste caso da marquise, aonde é a borda tracionada? A borda tracionada é onde a armadura principal da marquise é colocada. Notem que a armadura principal é colocada na zona tracionada do concreto armado. Por quê? O concreto armado admite, na zona tracionada, 1/10 do FCK considerado no cálculo. Agora, o que acontece geralmente durante a execução? Acontece que o pessoal, durante a obra, eles pisam sobre essa ferragem e mudam a posição da ferragem. Então, a ferragem, onde deveria ser posta na zona tracionada, ela muda para zona comprimida. Com isso, inverte totalmente a armadura. Então, o que acontece? Quando eles tiram as formas, o concreto armado passa a trabalhar na posição invertida. Então, o primeiro erro, né, é a fiscalização da execução. O responsável por isso é o engenheiro de obra. Agora, notem, quando eu estava me referindo a respeito de carregamentos que não foram considerados no projeto original. Notem que eu falei de caixas armazenadas sobre a marquise, devido à geometria dela plana. Mas, quando não é a geometria que ocasiona o carregamento de sobrecarga não considerada, são os drenos que muitas vezes eles são entupidos. E quando o dreno entupidos, o que acontece? Empoçamento de água. E quando estou falando em água, eu estou falando em 1000 quilogramas força por metro cúbico. Esta carga geralmente não é considerada no modelo matemático de cálculo. Por quê? Porque leva-se em conta os drenos. Então, o grande causador, um dos grandes causadores de colapso em marquises de concreto armado, é a manutenção, ou seja, verificar se os drenos estão entupidos, e a falta de fiscalização para ver se não existe acúmulos de sobrecarga sobre esta marquise. Então, estamos falando de marquise em concreto armado. Agora notem o que acontece geralmente quando essa marquise sinistrada necessita de reparo. Notem que o modelo matemático considerado no cálculo é algo desse tipo, uma marquise com uma barra engastada. E quando o pessoal vai fazer a execução de reparo nessa marquise, qual é a primeira solução que o pessoal faz? Geralmente, a marquise está aqui, eles criam um ponto de apoio na extremidade. Com isto, está sendo transformada a marquise, que antes era o modelo matemático de engaste livre, numa viga biapoiada. O que acontece quando a viga é engastada? A fibra
superior da marquise, a fibra superior é tracionada. E neste caso, ela engastada e apoiada, a fibra tracionada fica na parte de baixo, fibra tracionada. Então, note que existe uma inversão de posicionamento de tensões. O certo para este caso seria criarmos um apoio desta maneira. Esta viga ela vai trabalhar assim. E notem que agora a fibra tracionada está na parte superior, que aí sim está mais próximo do modelo considerado no cálculo inicial. Tá ok, pessoal?